Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 58, terminando o capítulo 15, em que Paulo fecha essa catequese sobre a ressurreição. Quando, pois, este corpo corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, e este corpo mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura: a morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A vossa fadiga não é vã no Senhor. Seu cansaço, seu trabalho, sua fadiga, né? Quem já ficou aqui em fadiga, né? Nossa, eu tô fadiga. Eu já teve momentos que eu fiquei tão cansado assim de trabalhar que a gente ficava com tremores assim no corpo, assim, carne tremenda de cansaço, né? Talvez já tenha experimentado isso, ou um desfalecimento, né? Que você não tem força, não consegue levantar um braço, você quase que como que desmaia. Fadiga. Nossa, que fadiga, que cansaço, que precisa parar. Paulo está dizendo que a vossa fadiga, ela não é vã, ela não é inútil. Aquilo que é vão é inútil, perda de tempo, é vazio. A vossa fadiga não é vã no Senhor. Começo pela ordem porque é o que nós precisamos mais prestar atenção nesse trecho. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, e fazei progressos na obra do Senhor, cientes e que sabendo de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Ou seja, nós não cremos em vão. Por isso nós precisamos ser firmes, inabaláveis e fazer progressos. Ora, Paulo está fechando um capítulo sobre a ressurreição, mas aqui praticamente ele encerra a carta. O capítulo 16, o Paulo vai começar a dar recomendações pessoais e dar recado: olha, faça isso, faça aquilo, fulano está vindo, ciclano está indo, enfim. Aquela prática básica da maioria das cartas. O último capítulo é sempre, ou as últimas linhas, são sempre para as recomendações e uma ou outra exortação mais direta a alguém. E é o que Paulo vai fazer aqui nessa primeira carta aos Coríntios. Ou seja, nós estamos nesse versículo 58 praticamente encerrando o ensino. Então Paulo está nos encorajando. Quem estudou toda a carta, toda essa primeira carta, viu o que Paulo colocou. Paulo nos ensinou contra a divisão, contra a dispersão na fé, contra a falta de conhecimento, de buscar conhecimento,
contra a situação dos pecados graves, não só da divisão, mas pecados de origem sexual, ou seja, questões morais muito sérias que estavam acontecendo, que nem pagão fazia, estava acontecendo no meio dos cristãos. Paulo fala a respeito do culto e da contaminação com o culto aos ídolos, do respeito à comunidade de fé, das questões dos dons carismáticos, do maior dos dons, que é o dom do amor. Paulo está falando sobre muitas realidades aqui, muitas, e encerra com a questão da ressurreição. E no final de tudo diz que nós teremos que ser firmes. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado, eu preciso ter firmeza. Eu preciso professar a minha fé com firmeza, com clareza. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter fraqueza, mas eu tenho que ter força. Eu preciso ser inabalável e fazer incessantes progressos. Eu não posso parar, já sei o suficiente, tá bom. Não, eu preciso continuar buscando conhecimento e, sobretudo, intimidade com Deus. E a gente só tem intimidade com Deus através da vida de oração. Então, Paulo, agora indo lá no versículo 54, vai fechar falando dessa questão da ressurreição. Porque nada adianta vivermos uma vida bonitinha na fé se a gente, no fundo, não crê na ressurreição, não espera a ressurreição. Você espera o quê, então? A sua fé em Jesus é para quê? Se não for fé na ressurreição, na vida eterna. É algo para este mundo. Então Jesus não passa de uma farsa, de um blá blá blá, de uma enganação. Não, Jesus não é enganação. Então existe ressurreição e ela começou em nosso Senhor Jesus Cristo e é para mim e para você. E aí Paulo está dizendo que quando, pois, este corpo corruptível que nós temos tiver revestido a incorruptibilidade, ou seja, não tem mais corrupção. Vou pegar aqui a nota de rodapé, o que ele vai dizer aqui, ó, letra E. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, corpo ou ser, né, que ele quer dizer, talvez na sua tradução esteja assim. Quando este ser mortal estiver revestido de imortalidade, ou seja, não tem mais pecado, não tem mais morte. Incorruptibilidade, não peca mais. Imortalidade, não morre mais. Quando o nosso corpo estiver revestido disso, ou seja, na ressurreição, então cumprir-se-á a palavra da Escritura que diz. E aí vem a citação dele, é uma citação livre. Então, assim, pode não estar exatamente desse jeito na Escritura. E o que ele diz? A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está tua vitória? Morte, onde está teu aguilhão? A sua força? A vitória e a força da morte, onde estão? E aqui, Paulo vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado. Porque ela se usa do pecado para trazer para si. Porque o pecado gera morte. Então, o aguilhão é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei diz, isso aqui é pecado. Lá na carta aos Romanos, né, como eu já disse outras vezes, São Paulo vai falar isso, né, de uma forma muito bonita, né, dos 7 primeiros capítulos. Praticamente, São Paulo faz um compêndio, assim, uma formação extraordinária sobre a situação do homem no mundo, até daqueles que não creem em Deus, e que não tem desculpa, porque Deus deu toda a possibilidade das pessoas encontrarem Ele. E como que o pecado entrou no mundo e como que a graça também entrou no mundo. Então, isso diz respeito justamente à questão da lei, que o pecado, se aproveitando da lei, pegou a brecha para nos fazer mal. A lei é ruim? Não, não é ruim. Mas a lei mostra aquilo que é pecado, dizendo, não faça. Então, antes disso, o que era pecado?
continuava tendo atitudes erradas, mas aquilo não imputava como claramente o pecado antes da lei surgir. Isso é o que Paulo vai falar na carta aos Romanos. Então a força do pecado é a lei. Então a lei não é ruim, mas o pecado se aproveita. Para o quê? Para que eu morra, para que você morra. É por isso que eu devo evitar, você deve evitar o pecado. Mas hoje em Cristo muito mais por amor a Ele do que por medo da morte, já que Ele venceu a morte. Então já não estamos mais sobre essa lei, mas a lei de Cristo. Na carta aos Gálatas vai dizer assim, deixa eu ter marcado aqui. Gálatas 2:18 diz assim: se volto a edificar onde destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão? Não. Então, a justiça não vem mais pela lei, não vem pela lei. A justiça vem pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que Paulo está celebrando. Ele pergunta: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está teu aguilhão? Porque Cristo vence o pecado e a morte. Na sua cruz. Na sua cruz. Irmãos, bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga, carregando a cruz, não é vã no Senhor. Obrigado, Senhor, porque a vitória sobre a morte e o pecado te pertence e pertence a todos aqueles que contigo e em ti esperam. Bendito seja o Senhor, agora e para sempre, Senhor. Amém. Vamos anotar no nosso diário. Tem promessas, ordens e princípios eternos. Promessas de Deus, versículo 54. Início aqui, promessa de Deus. Depois vem a ordem do versículo 58 e os princípios eternos dos versículos 54b e 55. Esse trecho. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está teu aguilhão? Por que é princípio eterno, né? E por que é? Porque, primeiro, versículo 56, ele indica o que é princípio eterno. Ele mostra, ele diz claramente. E o versículo 55, essas perguntas são interrogativas que, se você inverter ela, você vê que é uma certeza. A vitória não está com a morte e o aguilhão também não está mais. Por isso a pergunta: onde está? Né? Onde está? Não está. Foi vencido por Jesus. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. A gente quer saber da sua partilha. Aqui está o livro do Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, Padre Jonas Abib, nosso querido fundador da comunidade Canção Nova. Na descrição também tem um passo a passo para você e eu espero que você possa fazer essa caminhada junto com a gente. Vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, esse método, a Bíblia no meu dia a dia. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.